Iniciando a nossa live de hoje. Muito bom estar aqui. Muitas perguntas interessantes chegaram essa semana, muita coisa bacana para a gente debater. E lembrando sempre que se você gostaria de ter a sua pergunta ou o seu tema tratado, debatido aqui no nosso encontro, me manda mensagem, seja pela rede social, seja por e-mail, no e-mail atendimento@cecilialaureano.com.br. Eu terei o maior prazer em trazer o seu tema, a sua pergunta, a sua questão, para que a gente possa fazer uma reflexão, para que a gente possa debater, para que a gente possa aprender. E lembrando sempre que o meu maior propósito é poder oferecer possibilidades e ferramentas que apoiem o seu autodesenvolvimento, que você possa aprender cada vez mais a cuidar de você, em especial se você é um profissional da área do desenvolvimento humano, que por ser um profissional da área do desenvolvimento humano, sabe que trabalhar o teu mundo interno, trabalhar as tuas questões, os seus traumas, os seus medos, as suas crenças, a sua percepção, é fundamental para que você possa se sair bem nessa carreira, digamos assim. Não é fácil trabalhar com desenvolvimento humano, não é simples, e isso requer esse trabalho constante, esse olhar constante. Esse é um dos temas que eu vou tratar hoje. É fundamental a gente poder olhar para nós mesmos. E cada vez mais, à medida que eu dou as aulas, dou os cursos, converso com os profissionais, troco ideia com os profissionais dessa área, cada vez mais eu escuto falas e testemunhos do tipo: quão difícil é lidar com as próprias emoções, com os próprios medos, com as próprias inseguranças, à medida que trabalha com pessoas. Né? Então, não é porque somos terapeutas, coaches, psicoterapeutas, psicólogos, enfim, profissionais dessa área, que nós não temos as nossas questões, que nós não temos os nossos traumas, ou que tudo em nós já foi curado. Né? Não existe isso. O autodesenvolvimento, o autoconhecimento e as habilidades de lidar com o nosso mundo interno, elas são necessárias para o resto da vida. Da mesma maneira que um atleta, mesmo que ele seja muito bom, que ele tenha uma super habilidade, seja um super craque, tenha aí um talento muito grande com o esporte que ele faz, se esse atleta não treinar, se esse atleta não cuidar da saúde, se esse atleta não cuidar da alimentação, ele não consegue desempenhar essa técnica, essa habilidade e esse talento. Pode ver aí um atleta de alta performance, aquele rapaz que era da natação, Michael Phelps, se eu não me engano, um super talento, mas se ele não nadasse todo dia, se ele não treinasse todo dia, ele não teria chegado nos recordes que ele chegou. Mesmo o Bolt lá da corrida, ou o Messi do futebol, eles são excelentes, mas se eles não treinam, se eles não cuidam da saúde, se eles não tomam todos os cuidados que a profissão pede para eles, não tem técnica, não tem talento que dê conta no nosso trabalho também. Por mais que nós possamos ter um grande talento de escuta, por mais que a gente possa ter uma grande habilidade de acolhimento, por mais que nós tenhamos excelentes técnicas, se nós não cuidarmos do nosso mundo interno, se nós não cuidarmos do desenvolvimento da nossa percepção, se nós não cuidarmos das questões que nos afetaram, nós não conseguimos ser esse craque e colocar no mundo todo esse talento que nós carregamos. Então, um dos meus propósitos é apoiar os profissionais a desenvolverem as ferramentas, as habilidades, as possibilidades de cuidarem de si mesmos, de realmente desenvolverem a percepção e terem um como. Eu acho bem interessante, eu estava dando aula segunda-feira para a formação de focalização, e nessa aula, nessa troca com as alunas, a gente trouxe a reflexão que a gente ouve muito isso, que o profissional precisa se cuidar, precisa fazer terapia, quem é da área de terapia, enfim, ou outros cuidados. Mas muitos de nós não sabem como fazer isso.
como eu cuido? Quais são os caminhos possíveis? Além do processo terapêutico que você talvez possa fazer, sendo acompanhado por um outro profissional, que ferramentas, que mindset, que reflexões, que suporte você oferece a si mesmo, que possibilita você estar com toda essa saúde em dia, para então exercer a sua técnica no mundo, o seu talento, a sua habilidade, ser aí um craque da área do desenvolvimento humano. E o meu propósito é poder falar desse como a gente pode cuidar dessas questões, né? Quais são as possibilidades. Então, uma possibilidade vai em cima de uma das perguntas que eu recebi essa semana pelas redes sociais, que veio assim, Cecília, você cura depressão e ansiedade? Eu achei interessante a forma como a pergunta foi feita, porque ela nos leva à reflexão de qual é o mindset que a gente opera dentro do nosso trabalho, né? E a minha resposta para essa pergunta é não. Eu, Cecília, não curo depressão. Eu, Cecília, não curo ansiedade. Qualquer processo de cura, qualquer processo de transformação, é uma possibilidade, uma potência que já inata existe no organismo daquela pessoa, né? Então, o nosso trabalho, o meu trabalho, o mindset que eu trabalho quando a gente oferece o trabalho e o suporte para que a pessoa possa desenvolver o ambiente interno que possibilite a cura, a gente está abrindo caminhos para que aquela cura possa acontecer. Mas eu, terapeuta, eu não curo ninguém, né? Não está na minha mão a cura. E quando a gente olha para esse mindset, a gente começa, então, a poder refletir dentro do mindset do terapeuta, do profissional da área do desenvolvimento humano, quais são os caminhos que ele vai trilhar para apoiar o seu próprio trabalho. Esse mindset, que é o próprio terapeuta que faz o processo, é um mindset que exige muito do terapeuta no sentido do peso que isso tem, né? E, obviamente, que quando a gente trabalha dentro dessa área, a gente quer oferecer todo o suporte, todo o apoio para que a pessoa consiga encontrar a transformação que ela está buscando. E essa transformação que ela está buscando exige um trabalho interno da própria pessoa. Então, nós seremos apenas o guia, nós seremos apenas aquele que aponta o caminho, nós seremos aquele que vai apoiar as causas e condições para que a alquimia interna daquela pessoa aconteça, né? Isso está a cargo daquele organismo. E isso nos deixa num mindset muito mais liberado, muito mais possível, para que a gente também faça o mesmo com a gente. Então, eu achei interessante a pergunta, para a gente poder começar por essa reflexão, né? Aquecendo aqui os motores, dando boa tarde para quem está chegando. Miriam, boa tarde. Estamos iniciando, então, aqui, comentando alguns pontos importantes e que fazem diferença dentro do nosso trabalho. E a ideia desses encontros é poder responder também as perguntas que chegaram na semana e, se surgirem perguntas agora, dentro do tempo que a gente tem para estar juntos, eu também posso incluí-las dentro das reflexões que nós temos hoje. Então, uma outra pergunta que chegou essa semana foi, vou pegar aqui que eu deixei todas anotadinhas. Vamos lá. Como a focalização trabalha relacionamentos abusivos? Foi uma das perguntas que chegou. Tema relacionamentos abusivos. Acho importante destacar que falar da focalização e desse approach, desse trabalho de compreender o idioma do mundo interno é o foco central de poder divulgar, falar e aprofundar as nossas reflexões. Então, quando chega a pergunta, né, como a focalização trabalha o tema de relacionamentos abusivos, eu fico muito contente, porque isso demonstra que cada vez mais
o interesse e a curiosidade a respeito da focalização está crescendo, por causa da potência que tem essa ferramenta, a potência que ela tem de desenvolver para nós um relacionamento interno sadio, um relacionamento interno gentil, um relacionamento interno com todas as nossas questões, e esse relacionamento interno sendo o maior suporte do nosso trabalho. Né? A focalização nos dá isso. Então, voltando um pouco do início da fala desse nosso encontro, como profissionais da área de desenvolvimento humano, nós precisamos de ferramentas, de treino e de práticas que mantenham a nossa saúde do mundo interno em dia para que a gente possa exercer. Da mesma maneira que um atleta precisa manter a saúde em dia para que ele possa exercer a sua técnica, a sua habilidade e o seu treinamento. E, na minha visão, a focalização é o processo, é o como, é a prática que melhor dá suporte, que melhor apoia esse trabalho interno individual de nós, da gente com a gente mesmo, para que então a gente esteja com tudo em dia, com tudo ok, disponível para exercer esse trabalho, para colocar a nossa técnica, para colocar o nosso talento, né? Então, essa é a técnica que a gente está falando. E, voltando para a pergunta, né, como a focalização, que é a técnica, trabalha relacionamentos abusivos, a focalização, ela sempre vai ser um portal para que a gente possa entrar em contato com aquela vivência que a pessoa carrega, e dentro daquela vivência possa ser vir para a consciência, né, os processos, os bloqueios, as estratégias adaptativas, os aprendizados adaptativos que essa pessoa carrega, para que ao acontecer essa consciência e esses desbloqueios, novos caminhos e novas possibilidades surjam. Então, independente do tema que a pessoa traga, né, se a pessoa fala de relacionamentos abusivos, a gente não parte de um protocolo para relacionamentos abusivos. Então, como eu trabalho em relacionamentos abusivos é de um protocolo A, e como eu trabalho, por exemplo, com ansiedade, protocolo B, ou como eu trabalho com tomada de decisão, protocolo C. Não. A gente parte do pressuposto. Como aquele corpo, como aquela vivência, como aquela percepção da pessoa está em relação àquele tema que ela está trazendo. E a gente conduz o processo da focalização para entrar em contato com a percepção sentida, com a percepção vivenciada nos níveis corporais, nos níveis somáticos, além da percepção racional e lógica, além das análises. Então, a gente vai buscar entrar em contato com essa informação implícita, inconsciente, que está operando dentro daquela questão. Relacionamentos abusivos, quando a gente fala disso, é um tema muito amplo, né? A gente pode estar falando de um relacionamento que envolve violência física, a gente pode estar falando de um relacionamento que envolve violência verbal, a gente pode estar falando de um relacionamento onde uma pessoa sente que ela dá mais do que ela recebe. Então, por isso que não dá para a gente partir de um ideal de como, sempre que for esse tema, eu ajo dessa maneira. O mindset que a gente quer exercer é como aquela pessoa está vivenciando isso, o que ela está chamando de relacionamentos abusivos, qual é a vivência que ela experimenta no corpo quando ela fala disso, o que a deixa insatisfeita e o que a deixa satisfeita, né? Que lugar é esse nela que informa que aquele relacionamento não está adequado? Se existe essa informação, é porque existe algum parâmetro lá dentro que sabe o que é o certo. Né? Se a gente refletir, se eu vivo algo que eu sei que não é bom para mim, existe algum parâmetro, algum contraste que algum lugar dentro de mim sabe o que é certo. Porque como é que eu saberia que isso não é bom, não está fazendo bem, se eu não tivesse algum parâmetro do que é bom e do que faz bem? Então, existe algum tipo de vivência dentro desse corpo, dessa pessoa, desse organismo, que indica qual é o caminho certo. E é o caminho certo nesse sentido, não de certo e errado, de julgamento.
que indica o que é mais nutritivo, o que é mais funcional, o que melhor apoia a vida, né? Então, essa é uma das belezas da focalização. A gente sempre olha para o sintoma, a gente sempre olha para o que está desconfortável, a gente sempre olha para o que está reclamando dentro daquela pessoa, dentro de si mesmo, como uma fonte de informação a ser investigada, a ser olhada, a ser compreendida, a ser explorada. Porque se existe algo lá dentro se sentindo mal, significa que lá no fundo tem algo que sabe como se sentir bem. E essa informação está tentando me dizer que existe essa direção para o que faz bem. E a gente segue essa trilha. É do mesmo jeito se você vê um quadro torto na parede, por exemplo. Você sabe como deixar ele certo. Tem um senso que ajusta. Dificilmente, se ele está torto, você vai lá e vai deixar ele mais torto. Então, esse senso de o torto está errado e eu sinto como eu ajusto para o certo, já existe na pessoa. Então, a gente busca encontrar a direção e o fluxo para esse lugar do que melhor apoia a vida, do que melhor apoia a direção correta daquele organismo. Então, a gente vai acolher o sentimento, a gente vai acolher aquilo que a pessoa está vivenciando, a gente vai buscar escutar a partir do ponto de vista daquele desconforto, daquela dor, daquela vivência, o que a partir daquele ponto de vista existe, que vai nos orientar a encontrar esse fluxo de vida que já está pronto dentro daquele organismo. É dessa forma que a gente vai conduzir a questão da pessoa, ok? E dentro dos parâmetros de relacionamento, obviamente que existe aprendizados na pessoa, que ela traz de modelos, desde dos modelos de criação que ela recebeu com os cuidadores dela, né, os modelos de vínculo que ela exerceu. Então, uma das outras belezas que a gente observa nesse trabalho é o nosso organismo, ele sabe o que é o certo e ele procura sempre dar esse passo em direção ao que é certo. E, de novo, certo no sentido de mais vida, mais fluxo, mais direção. Então, se eu sou agredido, o que o meu organismo vai tentar fazer? Ele vai tentar se defender, porque ele sabe que o certo, que melhor apoia a vida e preserva a vida, é tentar se defender, seja lutando, seja fugindo, ok? E nem sempre essas respostas, esses próximos passos que são o certo do organismo, são possíveis de serem executados. Às vezes a pessoa está sendo agredida numa fase muito inicial da vida e com 2, 3 anos, qual é a possibilidade de você arrumar suas malas e ir embora? Zero, nenhuma. Então você vai vivenciar esse tipo de relacionamento ou agressão ou algo assim, sem a possibilidade de exercer o passo de uma defesa completa, de poder sair desse tipo de vivência. E essas tentativas ficam vivas dentro de nós. Então o organismo, ele continua tentando buscar saídas, ele continua tentando executar aquele passo que não foi possível, aquela resposta ser completa. Então como é que o organismo continua tentando? Muitas vezes buscando novos relacionamentos tão complexos quanto aquele inicial, para que, se eu conseguir vencer nesse relacionamento, se eu conseguir executar esse passo que não se completou lá atrás, eu consiga completar essa sensação de eu consegui completar a resposta de defesa, eu consegui sair disso, ok? Então é por isso que muitas vezes você observa que a pessoa sai de um relacionamento ou de outro e entra em outro dentro da mesma dinâmica. É como se o organismo estivesse buscando, mesmo mudando a pessoa, terminar aquele passo que não foi possível, mas que iniciou lá atrás. Então, a beleza da gente poder ouvir essa história que a pessoa carrega e realmente possibilitar acolhimento, possibilitar companhia, possibilitar espaço, é que a gente está buscando oferecer um ambiente nutritivo onde aquela programação possa ser transformada,
onde aquela programação possa dar o próximo passo, sem a necessidade dessa reatuação, sem a necessidade dessa geração do mesmo script tentando encontrar saída assim. Então é por isso que a gente vai olhar para isso através de uma escuta gentil, através de um processo de acolhimento, através de um processo de autoconhecimento, de muita nutrição interna, de muita compaixão e gentileza com o que mora dentro de nós, porque através de um ambiente nutritivo assim, muitas possibilidades surgem. E aí o nosso organismo consegue ir dando esses próximos passos. Né? O Eugene fala, né? Tudo que está vivo pressupõe um próximo passo. Todo organismo vivo pressupõe um próximo passo. Seja uma plantinha, seja um animalzinho, seja um ser humaninho, né? Tudo que está vivo pressupõe um próximo passo. Então, se tem uma semente lá, ela sabe o que ela tem que nascer, ela sabe o que ela tem que se tornar, ela sabe o que ela vai vir a ser a seguida. E se a gente conseguisse se comunicar com uma planta, né, ou com um gatinho, eles não precisam perguntar a si mesmo qual é o próximo passo. O corpo dele, organismos deles, já sabem e vivem dentro desse processo de interação com o ambiente. O nosso também. Porém, o nosso, como ele tem essas diversas instâncias de inteligência e sabedoria, a gente acaba ignorando essa instância de subjetividade que existe nesse organismo vivo, que sabe o próximo passo, e esse saber não é um saber lógico, não é um saber racional, não é um saber analítico, não é um saber dentro dessa instância que é tão valorizada. É dentro de uma instância de todo o organismo interacional com o ambiente. Então, quando a gente começa a se conectar e prestar atenção nessas instâncias mais subjetivas e nesse processo de interação que nós temos, a gente começa a sentir e possibilitar esse próximo passo que nós já carregamos em nós, que nós já vivenciamos em nós, que existe dentro de nós. Né? Uma outra reflexão que eu acho importante fazer dentro dessa temática é tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você deseja, você sabe, de alguma maneira, que isso é bom. Se você sabe, de alguma maneira, que isso é bom, de alguma maneira você já vivenciou isso. Não tem como você desejar algo que você nunca experimentou, que você não tem referência nenhuma dentro de você. Você não desejaria, por exemplo, adquirir o último volume do físico Srubble, da física quântica, que defende a teoria XPTO, porque você nunca ouviu falar disso na sua vida. Então, se você nunca ouviu falar disso, você não tem nenhuma referência, se não existe nada dentro de você em relação àquilo, você não deseja aquilo. Aquilo que a gente deseja está diretamente ligado a alguma referência que você já carrega. A gente só deseja aquilo que já está em nós. Eu acho essa afirmação maravilhosa, porque ela nos informa, ela nos coloca consciente de se existe lá dentro a informação. Por exemplo, eu quero um relacionamento bom, amoroso, nutritivo, conectado, todas as descrições que você puder colocar. Existe dentro de mim uma referência do que é isso. E eu preciso trazer essa referência para a consciência, para que ela possa me nortear em direção a isso. Isso é muito bacana. Né? Isso já é um grande caminho de abertura. Tem mais a ver com ter do que com não ter. É tomar consciência que isso já está aí para ser manifesto. E esse já estar aí pode te direcionar, pode ser ter as pistas para que você possa trilhar e realizar aquilo que você deseja nos seus relacionamentos. Muito legal essa reflexão. Vamos para a próxima pergunta. O que você acredita ser um fator determinante no tratamento de trauma? Basicamente, um pouco do que a gente já conversou de relacionamentos abusivos, né?
O que eu considero ser determinante é, primeiro, a gente compreender que no nosso processo de desenvolvimento, coisas aconteceram que talvez não tenham possibilitado esse próximo passo natural do nosso organismo, né? Não tenham possibilitado a gente crescer com toda a plenitude de potência. E toda aquela plenitude de potência continua querendo crescer, continua querendo se desenvolver. Uma imagem que a gente pode ter para compreender trauma é: imagina um rio fluindo plena e lindamente, com todas as suas águas, com todo o seu fluxo, e ele tem uma direção, e ele sabe para onde ele tem que ir, né? E ele está indo nessa direção. Acontece um evento e alguma coisa cai nesse rio, pode ser um tronco de árvore grande, robusto, que bloqueia esse fluxo. E aquela água, ela não para de tentar passar, seja por cima, seja por baixo, e de alguma maneira ela continua passando. Porém, ela já não está passando inteira. Ela já não está passando com toda a sua potência. Ela já não está passando com todo o seu, com tudo que ela tem, com tudo que ela carrega. Ela está passando de maneira parcial e, ao mesmo tempo, o que não está passando bate e faz esse movimento, né? Vai criando uma espécie de redemoinho nessa tentativa de continuar passando. É mais ou menos assim que acontece com a gente. A gente está vivenciando a nossa vida, tem toda uma potência, algo acontece que bloqueia essa potência de continuar passando inteira, e a gente vai passando de maneira parcial, e ao mesmo tempo, algo continua ali tentando completar um movimento de fluxo em direção daquilo que sabe que tem que ir. Isso que aconteceu é o que a gente chama de trauma. Tá ali. E isso aqui é a tentativa, né, é um contravórtice, de tentar resolver aquela situação. Por isso que até às vezes acontece de maneira repetitiva, até que em algum momento cria um outro caminho. Então, o que é fundamental nesse trabalho? A gente compreender que existe um fluxo que quer continuar passando, que esse fluxo já sabe a direção, e que se a gente possibilitar todo o acolhimento, todos os recursos e toda a nutrição, aquilo encontrará um caminho de voltar a fluir livremente e plenamente. Então, acho que essa é a metáfora que é fundamental que a gente tenha, que o trauma, ele sim faz isso, e ao mesmo tempo ele possibilita toda uma vivência para voltar a fluir, e carregando consigo a potência que aquilo gerou e a força que aquilo gerou, né? À medida que aquilo foi criando esses movimentos. Por isso que, quando a gente tem o crescimento pós-traumático, a gente consegue se tornar muito maior, com muito mais recursos e possibilidades do que estávamos experimentando antes. Por isso é fundamental o processo de cura e transformação de trauma. Essa palavra é uma palavra que desperta muita curiosidade e, ao mesmo tempo, ela já é carregada de uma série de ideias, uma série de informações que, às vezes, limitam a nossa percepção. Muitos de nós têm processos traumáticos de desenvolvimento, como, por exemplo, nós nascemos com todo um sistema de engajamento pronto. Nosso organismo sabe que nós, seres humanos, somos uma espécie de alta fragilidade sozinhos, né? Então, um bebezinho, quando nasce, se ele é deixado sozinho, sem cuidados, ele morre, né? Ele não consegue sair andando, procurando comida, abrindo um alimento e comendo. Ele é altamente vulnerável e dependente do contato com o outro. Devido a isso, nosso organismo, ele já vem pronto para engajar. Por isso que os bebezinhos precisam de tanta atenção, demandam tanta atenção. Nosso organismo sabe que, ao fazer isso, ele está assegurando que aquela vida possa seguir adiante. É muito difícil você ver um ser humano que vê um bebezinho, olha para o bebezinho e faz... Eles têm um rostinho, eles são fofinhos, eles têm toda uma coisa que desperta em nós esse... né? De engajamento, a gente se engaja com ele. Se você visse um bebezinho jogado assim, sozinho, você para e olha, o que está acontecendo? Isso é natural. A natureza é tão perfeita que ela
já colocou esse engajamento disponível em nós, já vem pronto para engajar. Mas vamos imaginar que esse neném, que chegou pronto para engajar, prontinho, porque ele sabe a próxima direção, o próximo passo dele, encontrou cuidadores que não conseguem fazer um engajamento muito bom, não consegue fazer aquele engajamento que tem todo um potencial pronto para ser feito para aquele serzinho crescer pleno, abundante em todo o seu fluxo. O fluxo vai continuar e esse nenenzinho vai fazer estratégias adaptativas para passar do desafio de não ter recebido todo o engajamento que ele é pronto para receber. E aí ele vai crescer com alguma daqueles fluxos de energia bloqueados, sem a possibilidade de ter passado completo. Mas esse ser humano vai chegar na vida adulta falando assim, não, eu não tive trauma, nunca aconteceu nada demais comigo, eu nunca fui sequestrado, eu nunca fui abusado, não perdi ninguém, nunca sofri acidente. Por quê? Porque a gente acha que trauma está no evento. Trauma não está no evento só. Trauma está o quanto desse organismo conseguiu transcender o evento. Então, muitas dessas vivências nossas, que não estão classificadas como trauma, possibilitam esses tipos de bloqueio onde o fluxo não vai completo. E aí é que a gente precisa buscar retomar o fluxo em direção ao que já sabe ir, ao que é certo, ao que apoia a vida. É isso que a gente vai buscar fazer com o trauma. Então, essa palavrinha que desperta tanta coisa, nada mais é do que essa interrupção do fluxo. É um stoppage, esse é um termo em inglês que eles falam. Né? É esse bloqueio do que poderia vir a ser e não está sendo possível. É um evento que rompe um limite e impede que o completo continue. E o que nós buscamos é voltar para o completo. Ou seja, já está tudo lá, né, no nosso cliente, já está tudo lá em nós mesmos, já está tudo lá em cada organismo vivo que sabe interagir com a vida, que sabe o seu próximo passo. Né? A gente não produz isso já está em cada ser humano. Do mesmo jeito, se você corta, né, você não precisa olhar para o corte e falar, vamos lá, célula da direita, dá a mão para a célula da esquerda, vão se juntando aí fazendo casca. O que a gente faz? A gente cuida, a gente cria ambiente, a gente nutre, e o que isso aqui faz? Por si mesmo, cicatriza, fecha. E ao fazer isso, o processo se completa. Então, não foi você que fez o corte se fechar, né? Você simplesmente ofereceu o ambiente para que o que já está lá possa acontecer, para que esse próximo passo possa vir. E essa mesma lógica vale para as nossas questões emocionais. Né? Como as nossas questões emocionais, sejam elas de ordem traumática ou ligada a um momento que a pessoa está vivendo, né? Seja uma ansiedade ou um luto, seja uma dor de uma perda que a pessoa está passando ou uma coisa mais crônica, como tudo isso não é visível como um corte, muitas vezes a gente ignora e segue a vida, carregando uma série de feridas dentro dessas estruturas que não são visíveis aos olhos. Mas mesmo não sendo visíveis aos olhos, elas doem, elas inflamam, elas infeccionam, e aí a gente vai experimentar, às vezes, processos que são chamados de crônicos, que nada mais são que a inflamação de feridas antigas não cuidadas ao longo do tempo, a ponto de chegarem nessa cronicidade e receberem os títulos que a gente ouve e que estão cada vez mais famosos. Depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, enfim, várias vivências que as pessoas carregam que tem a ver com todas essas feridas internas que talvez não tiveram a possibilidade de receber os cuidados e ambientes adequados para poderem cicatrizar, para poderem se transformar.
Eu vi um post hoje, eu vou até publicar aqui quando encerrar a live, que eu achei super bonito, que fala assim: a lagarta não precisa de um milagre para se transformar em borboleta. Ela precisa de um processo. E eu acrescentaria: e o ambiente? Qual é o ambiente da lagarta, né? Ela faz aquele casulo, aí ela vive todo o processo dentro do casulo, até que chega um momento que o corpo dela sabe de romper, e aí então ela começa a fazer todo o trabalho para romper, e se a gente não interromper o processo, quando ela sair de lá, ela vai ter lindas asas para poder voar e vai completar o processo dela. Se a gente interrompe o processo, ela não voa, né? Então a gente precisa permitir que o processo aconteça. Então, quando a gente entra em contato com as nossas questões, elas não precisam de um milagre, elas precisam de um processo, elas precisam de um casulo, elas precisam de um ambiente, e à medida que a gente cultiva esse processo, à medida que a gente cultiva esse casulo, o nosso organismo vai criando esse pulso para romper o casulo, e aí o processo se completar. Então é isso que nós precisamos fazer com a gente mesmo, e quando a gente trabalha com pessoas, apoiar a pessoa a fazer esse processo dentro dela, né? A gente não consegue entrar dentro da pessoa e fazer o processo dentro dela. É a pessoa, é o cliente que faz. E nós, como profissionais ou terapeutas, o nome que você utilizar, apoiamos o casulo a se formar, acompanhamos o casulo até que o casulo se abra por si mesmo e aquela transformação tenha acontecido dentro daquela pessoa. É isso que a gente faz. Muito legal esses temas de hoje, né? Gostei muito de falar deles. Continuem mandando suas perguntas.